Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo aqui, eu tenho o objetivo aqui de informar para vocês como é que você faz a pesquisa de um fundo imobiliário e a composição do fundo imobiliário. Eu vou fazendo aqui, ó, enquanto eu faço, eu vou explicando aqui, ó. Você vê que eu entrei aqui, ó, na página normal aqui do Google, né? E aqui eu escrevo assim, ó, Fundos Explorer. Isso sem nenhuma assinatura, viu, pessoal? Sem ter assinatura de nada, você vai conseguir fazer análise de um fundo com diversas informações, né, e através dessas informações você possa ter melhores decisões aí na sua jornada rumo à sua independência financeira, ao seu enriquecimento financeiro. Beleza? Então aqui, ó, esse site aqui, importantíssimo, ele mostra aqui de uma forma muito simplória, né, diversas informações sobre fundos imobiliários aqui para você fazer uma pesquisa profunda. Ó, aqui, ó, tá aqui, entrei no site normal, primeira página ali. Aqui, ó, vamos colocar aqui o fundo queridinho dos brasileiros aqui, que todo mundo sabe qual é o código. Todo mundo sabe, aposto que sabe. MXRF11, né? Vamos começar por ele e aqui eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada dele para vocês verem aqui a composição dele. Ó, muito marketing aqui, mas enfim, aqui, ó, aqui a liquidez média diária, esse valor aqui, ó, significa que 12,7 milhões de cotas são negociadas diariamente, né? Lembrando, pessoal, que essa informação aqui ela é válida para hoje, dia 25 de junho de 2026. Isso aqui pode mudar a cada dia, porque essa informação aqui ela vai depender do decorrer dos dias aí, né? Aqui, ó, você vê aqui o último rendimento dele, que é o último dividendo, ele pagou 10 centavos, né? O dividend yield dele hoje, nos últimos 12 meses, considerando, ficou em torno de 12,33, ou seja, ele paga 12,33% de dividendos ao ano com relação aos últimos 12 meses, né? Lembrando que no futuro não significa que será a mesma coisa. Tudo que eu falar aqui é baseado em histórico, certo? E no momento algum deve ser levado em consideração para uma decisão de investimento. Isso aí que fique em toda a sua responsabilidade. Beleza, pessoal? Somente o caráter informativo aqui. O patrimônio líquido dele aqui, ó, é de 4,3 bilhões de reais. Bilhões, lembre-se, não é milhões, né? O valor patrimonial dele hoje está na casa de R$ 9,37 por cota, né? E a rentabilidade do mês dele, levado em consideração o dividendo e a rentabilidade da valorização da cota, está em menos 2,23%. O valor patrimonial dele hoje está um pouquinho sobrevalorizado, ou seja, ele está com o valor do patrimônio dele 0,3% acima do valor da cota, ou seja, aqui 9,37, então o valor patrimonial dele é um pouquinho menos do que 9,37. Seria em torno da casa aí dos R$ 9,07, certo? Ou R$ 9,30, 33. Essa vai depender aqui da conta que você faz aqui. Mas enfim, não vou fazer essa conta agora, o objetivo não é isso. Vamos continuar aqui com a nossa exploração aqui sobre ele. Aqui tem muita informação, aqui tudo que eu falei tá. Mas enfim, vamos lá, o que interessa aqui, ó. Aqui tem as informações do histórico também. Isso aqui você pode ver depois com calma, né? Mas eu quero chegar ao ponto principal dele aqui. Tá travando um pouco aqui a internet. Ó, vamos lá, composição dele. Aqui, ó, comparações aqui, ó. Você comparar aqui ele com outras categorias dentro do IFIX, você pode fazer essas comparações aqui colocando os dados. Tá travando muito. E aqui, ó, aqui você tem os relatórios gerenciais dele aqui, ó. Ó, todas as informações sobre a oferta pública de novas cotas, ou seja, o que a gente chama de subscrições, né? Tudo que tem a respeito do fundo, aqui também tem esses dados, ó.
E lembrando que quem tem investimento nesse fundo, ele também recebe diversas informações por e-mail, pessoal, que aí você consegue acompanhar tudo que acontece no fundo, as informações oficiais por e-mail. Agora aqui, ó, uma das informações mais buscadas que as pessoas gostam de entender, né? A hora bruta alocável por estado. Vemos que são 2 ativos, todos em São Paulo, ó. E aqui, ó, você pode ver aqui as unidades dele, a parte que compõe ele. Lembrando que esse fundo aqui, ele não é composto apenas por imóveis, né? Lá em cima a gente vê que a composição dele não é só imóveis, tem ó, ele é do setor de papéis, ó, em 13,67%, 13,64%. Ó, categoria ele é fundo de papel, né? E ele corresponde a 12,88% do IFIX. Isso na data de hoje, entendeu? Então, ó, veja bem aqui agora, ó, voltando aqui, ó, veja que ele tem 2 ativos, todos ambos no estado de São Paulo. Aqui você pode ver o mapa, né? Não vou abrir o mapa aqui, que o objetivo também não é esse. Aqui você vê os endereços dele, ó, os imóveis que ele tem, né, em sua composição, os endereços dos imóveis, né? Enfim, aqui razão social, CNPJ, você fala, na hora de declarar imposto de renda, eu tenho dúvidas sobre imposto de renda, sobre razão social, nome dos ativos, tem todos aqui, ó, lembrando que tem tudo aqui, ó. Lembrando que o gestor desse fundo aqui, quem oferece a cota aqui é o BTG Pactual, tá? Aqui, ó, aqui tá aqui, ó, o administrador BTG Pactual. Aqui tem o nome do banco, tem o CNPJ, né? E aqui vem mais informações dele, ó, né? Mas enfim, esse fundo aqui ele é bem simples, porque ele é um fundo que tem em sua composição grande parte fundo de papéis. Vamos pegar um outro fundo aqui só para vocês verem. Ó, lembrando que esse aqui é um valor muito baixo, de R$ 9,63. Vamos pegar um que tem um valor um pouco maior, pelo menos 10 vezes esse valor aí. Vou pegar aqui o Vinci, né? O VISC 11, esse é o código dele, né? Ó, liquidez diária do VISC 11 fica aí na casa dos 5,6 milhões, isso na data de hoje, 25 de junho de 2026. O rendimento dele o último rendimento dele corresponde a 84 centavos. Lembrando que, ó, o valor dele hoje está na casa aí de R$ 104,10, né? O dividend yield dele corresponde a 9,57% ao ano, ou seja, nos últimos 12 meses, considerando o patrimônio líquido dele em torno de 3,3 bilhões de reais, também bilhões de reais. O valor patrimonial da cota está aí em R$ 115,82. Veja que ele, diferente do MXRF11, está um pouco abaixo do seu valor de mercado. O valor patrimonial 115,82 e o valor de mercado R$ 104,10. A rentabilidade dele no mês, considerando dividend yield e a valorização, está na casa aí dos menos 2,29%, ficou negativo. Lembrando que é a janela do mês, né? Se contar de hoje, 25 de junho, até 26 de maio de 2026, né? É o último mês, corresponde a isso, na data de hoje. O valor patrimonial dele aqui, ó, veja que está abaixo, como eu falei aqui, do valor de mercado, corresponde apenas a 0,89% do seu valor patrimonial, entendeu? Então é isso aí. Agora vamos entrando aqui para baixo, ó. É aqui muita informação, ó. Isso aqui é tudo que eu já falei ali, né? Ó, nos últimos 12 meses, ó, ele pagou um dividendo aí por cota de R$ 9,87, né? Em 12 meses, né? Você pega, divide isso aqui por 12, você vai ter o valor mensal aí, em preço médio mensal, valor médio mensal que ele pagou por mês. Aqui, ó, tudo que eu falei ali também, ó, só que
de uma forma um pouco diferente, mas todos os dados que nós estamos falando ali, né? Mas enfim, agora vamos para a composição dele lá naquele gráfico lá maravilhoso que mostra os detalhes dele. Ó, a vacância dele, como ele é um fundo de imóveis mesmo, né? Então, o que acontece com ele? Ó? Aqui você consegue ter esses dados aqui, ó, ocupação física. Você vê que ele tem um gráfico bem alto, ó, em relação à vacância física, ou seja, a maioria de seus ativos estão alugados. Aqui, ó, aqui correspondeu a 94,8 de locação ocupada e apenas 5,2% de alocação desocupada, né? Ou seja, a vacância dele está em 5,20% aqui. Isso aqui considerando o mês de agosto de 25. E aqui vem, ó, você vê que é muito parecido, ó, até fevereiro de 26. Ó, e aqui, ó, você vê, ó, ele está bem parecido em toda a sua vacância física aí do imóvel, né? Aqui, ó, agora aqui, ó, localização dos ativos, ó, veja que ele é um fundo, ó, já muito diversificado. Para quem gosta de diversificação, é um ativo ideal, ó, porque ele, você vê que ele tem, ó, 31 ativos em 16 estados, ou seja, são muitos imóveis em diferentes estados do Brasil, ó. Tem no Distrito Federal aqui, o que corresponde a 43.271 metros quadrados. Isso aqui corresponde à metragem quadrada de área que ele tem de imóvel nesse estado. Na unidade da federação, aqui corresponde essa parte do gráfico. Aqui, ó, Maranhão, ó, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo, Bahia, Pará, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará e aqui chegando de novo no Distrito Federal. Ó, aqui para melhorar, se tivesse mais coisa aqui em Minas Gerais, talvez, e menos diversificação nesses estados mais distantes, acho que seria o ideal. Ó, Minas Gerais, você vê que tem pouco, poderia ter uma proporção aqui parecida com São Paulo e Rio de Janeiro. Por que eu falo isso, pessoal? Porque é os estados que tem muito mais pessoas, né? Ó, se os estados do Ceará aqui fosse em vez de Minas Gerais, seria melhor, podia trocar isso, mas enfim, ambos são bons. O litoral nordestino, você vê que é uma área altamente turística, muito dinheiro correndo aí na veia dos cidadãos aí, então, de cidadãos aí, né? Então você vê que é um fundo muito diversificado, né? Aí aqui você tem aqui os endereços, ó, shopping, Natal, provavelmente Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, ó, que tem todos os endereços, ó. E aqui você vai nessas bolinhas aqui, ó, você vai vendo, e aqui você pode jogar isso no Google, inclusive investigar esse shopping e tal, você vê, ó, você vê que você vê tudo aqui, ó, né? Você vê todos os estados. Aí aqui tem todos os dados também, como eu falei, igual o outro, ó. Razão social, CNPJ, né? Ó, público-alvo, investidores em geral, ou seja, não tem restrição nenhuma. Ele é do segmento de shoppings, né? Shopping, você vê o pessoal em muitas cidades vai fazer turismo, vai para o shopping, né? Lá tem cinema, lá tem comida, tem barzinho, tem de tudo, né? Então, querendo ou não, é um lugar de alta circulação de pessoas, onde circula muito dinheiro também. Então a tendência é ser um mercado que tenha baixa vacância na alocação dos seus ativos, entendeu? E agora vamos pesquisar outro ativo aqui, só para vocês verem, né? Vou pegar um aqui que tenha valor mais baixo ainda. O pessoal às vezes gosta de ver os ativos por valor. Deixa eu olhar aqui na minha lista aqui, pegar um que tem um valor mais baixo ainda e vamos analisar ele. Se é bom, se é ruim, isso aí não sou eu que vou falar, mas vamos analisar
para você ter um melhor respaldo aí na sua possível tomada de decisão. Vamos analisar esse VGHF11 Valora Red Fund. Ó, veja que ele tem uma liquidez diária de 2,4 milhões de reais, né? O último rendimento dele ficou aí na casa dos 7 centavos. E olha o yield dele, ó, 15,49% nos últimos 12 meses. Teve um yield acima da Selic aí, né? Lembrando que a Selic chegou ao seu ponto mais alto aí de 15% e ele ficou em 15,49% considerando os últimos 12 meses. E agora a Selic em queda e agora em junho ele ainda correspondeu, em maio, né, no caso, ainda correspondeu a 15,49% do yield dele. Patrimônio líquido dele é de 1,4 bilhão, é um fundo considerado não tão pequeno, é um valor acima da casa do bilhão, né? Você vê aí, ó, o valor patrimonial dele, ó, R$ 8,37 por cota. Você vê que o valor patrimonial dele está relativamente abaixo, né, do valor da cota atualmente, né? Hoje está em torno de R$ 6 e o valor patrimonial em torno de R$ 8,37. R$ 8,37. A rentabilidade do mês, considerando o rendimento e a valorização, está aí em 0,50%. Obviamente que o fundo, acredito que veio caindo o preço dele, o valor da cota aqui de mercado, e automaticamente aumenta o dividend yield dele, porque o dividend yield é relativo ao valor de mercado, né, e não ao valor patrimonial, certo? Então esse dado ele muda todo dia, ele pode mudar todo dia. Se amanhã o fundo tiver a R$5, o yield dele vai corresponder a mais de 15%, a mais de 15,49% por conta dessa informação aqui que mudou. Então é isso, né? Pode acontecer. E se o valor subir, obviamente esse valor tende a cair, porque a relação dele é diretamente proporcional ao valor de mercado. Descendo aqui, ó, aqui todas as informações que eu falei, né? Aqui as comparações aqui, ó, veja aqui o dividend yield, ó, obviamente o preço dele foi caindo e, ó, você vê que continua 7 centavos. Porém o valor de mercado dele foi caindo e aí esse indicador tende a subir, né, por conta disso. Não porque subiu o valor do dividendo, é porque caiu o valor da cota no preço de mercado. Agora que você veja os meses, ó, de dezembro de 2025 a maio de 2026, né? Ó, mas ele tem pagado todos os meses, a gente vê aqui, ó. Né? Mas é isso, nos últimos 12 meses aí ele pagou 92 centavos, né? O dividend yield aqui é tudo que eu falei mesmo, né? Ó, você vê aqui que a cotação dele aqui, ó, 30 de janeiro de 2026, ó, cotação 6,89. Aqui ele deu uma subidinha, foi para fevereiro, ele já subiu para 7, aqui caiu de novo e continua caindo, que está 6 hoje, né, que está mostrando lá em cima, a gente viu, mas o dividendo dele não mudou, né? 7 centavos, continua 7 centavos. E o indicador muda por conta da desvalorização da cota, obviamente, né? E aqui, ó, aqui, ó, você pode ver todos os dividendos dele, ó. Vai demorar a carregar. E eu fiquei abrindo essas informações. Não, vamos voltar. Ó, não, até que carregou rápido. Olha, você veja que ele vem pagando aqui, ó, já há um bom tempo que ele paga. Olha, inclusive teve tempo que ele pagou 12 centavos por cota, né? Isso não quer dizer que é bom ou ruim, pessoal. Isso aqui não deve ser tomado como uma opinião de investimento. Apenas aqui é comparado com outros. Não tem nada a ver com... Não, é ele mesmo, é. Olha. Ó, aqui provavelmente tinha algum problema aqui, ó. Aqui provavelmente é quando ele foi listado.
2021. Ele não é tão antigo esse fundo, pelo que eu estou vendo aqui, né? Mas enfim, eu quero ver, não é isso aqui, eu quero ver lá. Vamos ver a distribuição dele, de como que ele é, a sua composição, né? Ó, você vê que a valorização dele só caiu nos últimos 12 meses. O setor dele, ó, misto, ó. Ele é um setor misto, categoria fundo misto. Vamos ver aqui, emissões. Como ele é do valor, ele é de um setor misto, não vai dar pra gente saber detalhes. Eu gosto de saber os detalhes, mas aqui, pelo visto, sim, tá aqui, ó. Tá aqui, chegamos aqui. Aqui, ó, área bruta alocável por estado. Então ele tem ativos imobiliários, sim, ó. Veja, ó. Eita, só que olha só, olha o tamanho desse gráfico aqui no Acre. Você vê que ele tem uma grande área alocada no Acre. Aqui, tamanho considerado no Mato Grosso e um tamanho muito considerado também no Mato Grosso do Sul. E um tamanho menor, aqui parecido com o Mato Grosso em Rondônia, né? E aqui, ó, vamos ver o que que ele tem lá em Rio Branco, no Acre. Rua Terra. Pior que não mostra, não fala o número. Área bruta local, 5.000 metros quadrados. É uma área pequena, 5.000 metros quadrados, meio hectare. Mato Grosso do Sul, 1.173 metros quadrados. São imóveis pequenos. Sapezal no Mato Grosso, 512 metros quadrados. Pelo visto aqui são imóveis pequenos, ó. Você vê que são áreas que não são tão grandes, ó. Aqui no Acre de novo, 5.000 metros quadrados. Ó, Presidente Médici em Rondônia, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Juara, no Mato Grosso. Amambaí, Mato Grosso do Sul. Aqui temos Bonito, Mato Grosso do Sul. Presidente Médici, Rondônia. Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Acrelândia, Mato Grosso. Avenida Brasil. Eu vou tentar achar um endereço que a gente consiga ver o que é. Ó, de Paraná, Rondônia. Avenida Marechal Rondon, Avenida Brasil, Acrelândia. Ô, Sebastião, cara, muita coisa no interior. São muitas coisas no interior. Eu quero saber o que se trata isso aqui. Fiquei até curioso agora. Vamos ver isso aqui em Acrelândia, que é uma cidade muito pequena lá no estado do Acre. Eu digo porque eu conheço. Acrelândia. Vamos ver aqui. Avenida Brasil, Acrelândia. Vamos ver aqui o que que é que ele tem lá nessa Avenida Brasil aqui em Acrelândia. Fazer uma rota aqui. Avenida Brasil. O problema é que não tem o número. O problema é que não tem o número da Avenida Brasil. E parece que ela corta tudo isso aqui. Avenida Brasil. Aqui, Avenida Brasil. Ó. Será que essa pousada verde?
veterinário. O que pode ser que corresponde a esse fundo imobiliário aqui em Acrelândia? Seria esse Hotel Amazonas? Pode ser que seja esse hotel central aqui. Será que seria isso? Não sei dizer. Não tem o endereço certinho, enfim. Não tem o endereço certo. A gente não consegue saber porque não tem um número. Tem a matrícula aqui, mas eu não vou conseguir com essa matrícula. Não dá para saber. Ó, veja que o registro desse fundo na CVM é data de 2021. Nossa, olha a taxa de performance dele, 20% ao ano. É uma taxa muito alta, muito salgada. Gestão 0,90, né? Enfim, o administrador quem é? Banco Daicoval, né? Enfim, não dá pra gente saber o que são os imóveis, mas enfim, provavelmente hotel. Deixa eu procurar outro. Rondônia, conheço Rondônia também. De Paraná, não tem número, não tem número. Vou colocar aqui ativo no Acre do FIG VGHF. Que é, vamos ver o que dá. Vixe Maria. São cotas de outros fundos. Não sei se isso está correto. Isso aqui é resposta da IA. Ó, o objetivo dele é superar a inflação, CDI. Tá aqui, ó. Geralmente a exposição ocorre porque ele investe em papéis CRIs, que possuem garantia real, como terras e propriedades agropecuárias ou comercializadas, localizadas em diferentes partes do Brasil, incluindo o Acre. Enfim, é um negócio meio obscuro, meio estranho. Aí o cara fala, ah, mas o valor é baixo e tal, né? Mas enfim, fica meio confuso, né? Vamos colocar aqui um fundo da XP agora, né? Pra gente ver do que se trata. Provavelmente esse aqui, ele tem mais transparência, até pela formação dele, porque por ele ser um ativo baseado em imóveis, né? Ó, veja, liquidez diária dele é de 13,4 milhões de reais. O último rendimento foi 92 centavos. O dividend yield dele corresponde a 10,72% nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido de 7 bilhões de reais. É um fundo consideravelmente grande, 7 bilhões de reais. Valor patrimonial aí na casa dos 109,39. Lembrando que ele está sendo negociado a 103,3. Fechou o mercado hoje, 25 de junho de 2026. A rentabilidade do mês dele, a valorização considerando o dividendo,
ficou menos 3,19, e o valor patrimonial da cota está correspondendo a 0,94% do valor patrimonial, ou seja, está um pouquinho abaixo do valor de patrimônio. Promoçãozinha pequena, né? Considerando aqui tudo que eu falei, vamos descendo aqui, ó. Veja que a cotação dele aqui desde 2017 aqui, ó, ficou aí na casa dos 100, cento e poucos reais. Sobe, cai, enfim, uma flutuação muito pequena aí nos últimos 10 anos, né? Quase 10 anos, 9 anos, né? É do setor de shoppings, ó, categoria, olha aqui, ó, fundo de tijolo, ou seja, tudo a ver com a construção mesmo, ou seja, ativos físicos, não CRI, CRA, essas coisas, né? CRI é certificado de recebível, tá, pessoal? Falando sigla, né? Agora, ó, veja as emissões dele. Fevereiro de 2026, período de sobe, período público, né? Informações básicas dele. Agora vamos lá para os, ó, vacância física e ocupação. Veja, ó, que ele é quase 100% ocupado desde março de 25. Ó, você vê que ele bastante ocupado aí, que só tem dados até fevereiro, né? Mas acredito que está muito parecido, né? Uma vacância aí abaixo de 5%, né? E aqui, ó, veja que ele tem uma área locável bastante diversificada no Paraná, ó, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. Ó, veja que ele é bastante diversificado. Ó, aqui você vê, ó, Bahia, área grande, Rio de Janeiro, área menor, Amazonas, área menor, Rio Grande do Sul, mercado considerado, ele tem uma quantidade significativa. No Paraná também é um estado muito considerado, tem uma quantidade significativa. Rio Grande do Norte tem uma quantidade menor, e São Paulo também é uma quantidade significativa, que é o centro financeiro do Brasil, né? Você vê, é um fundo gerido pela XP, né? Olha, ó, é um fundo da XP, ó, razão social XP Maus, CNPJ, né? Instituído em 2017, é um fundo aí que já tem 9 anos, segmento de shoppings, né? Ó, o número de cotista 748 mil, né? Um número considerado de cotista também, né? Bem menor do que o número desse MXRF11, acredito que por conta do valor da cota também, né? Que os fundos imobiliários são os queridinhos dos brasileiros aí, os mais muito democráticos aí, se tratando de preço, tem preço para todo gosto, né? Mas lembrando que vale a pena avaliar. Não, veja, administrador XP, né? XP Investimento, que é dona da corretora Rico, da XP e da Clear, né? Então veja que é um fundo de valor considerável, né? Até um pouquinho abaixo de sua cota, de seu valor patrimonial. Enfim, pessoal, o objetivo do vídeo era esse, era mostrar aqui como você faz uma análise primordial antes de fazer qualquer investimento, que sirva de aprendizado para você, né? Se você achou que agregou, dá o like aí nesse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, estamos começando aí, e vamos lá que vai dar tudo certo, beleza? Um abraço a todos, fiquem todos na paz, tchau, tchau.